Fala, galera! Mais um Papo Ilimitado S.A. Aqui Daniel Costa, mais uma vez aqui com um convidado especial, mas tem um cara que também que é meu amigo especial. Fala, Fabiano. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está com vocês sou eu, mais uma vez, Fabiano Santos, nosso podcast preferido, Papo Ilimitado S.A. E quem está com a gente hoje, Daniel? Vamos deixar ela se apresentar, né? Minha amiga aí, Jordânia. Fala, querida. Olá, gente, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Jordânia Guedes. Eu sou professora de Educação Infantil no município do Rio de Janeiro, professora de ensino fundamental em Nova Iguaçu. Atualmente, eu estou como diretora de um espaço de desenvolvimento infantil no Rio. É o espaço de desenvolvimento infantil mais bonito da Sexta CRE, que é o espaço Daniele Simões, ali, Pavuna, Pedreira, Acari, ali na Martin Luther King mesmo. Você passar, ver o monumento azul e amarelo, é o meu Ed, que está ali bonitão. E atualmente nós atendemos ali 241 crianças, do berçário à pré-escola 2. Eu sou formada em pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela UERJ. Eu tenho também mestrado em educação com ênfase em história da educação. No mestrado, ele abordou... A música de fundo é a minha experiência aqui, tá? Minha filha é mais nova. Mas o meu mestrado ele tem ênfase na escolarização no município de Nova Iguaçu durante o século XIX. As primeiras escolas que surgiram com a fundação, a criação do município de Iguaçu. É uma pesquisa que eu pretendo, em tempos futuros, avançar para o doutorado. Ela é uma pesquisa inédita. Muitas pessoas usam essa pesquisa com base para estudar, né, em um mestrado, doutorado, pós-graduação, porque é um trabalho inédito. Eu não segui no doutorado ainda porque eu estou realizando um sonho, que é a direção. Eu consegui, assim... Consegui não, né, que a gente não consegue nada sozinho. Mas, pela graça de Deus, eu consegui... Eu fui indicada, aceitei o desafio e posso dizer que eu amo o que eu faço. Então, eu estou Pô, lá na legal, legal. direção e assim que... Quando Deus quiser, né, quando terminar a minha missão, eu sigo o doutorado, porque fazer os dois é loucura, não dá não. A gente vai falar mais à frente sobre esse doutorado. Eu gostei do tema, assim, achei Achei interessantíssimo. interessante, já quero ler isso aí Legal. também. Depois Deixa eu começar. pela Federal do Rio, pela Unirio. Jogar meu nome lá no Google, ela aparece. A dissertação é um trabalho bem, não é porque é meu não, gente, mas é bem interessante. Eu Como que ele acredito. começa? Eu O estava pai na nunca fala mal, a graduação... mãe nunca fala mal do filho, né? Não vou falar mal, né? O filho Mas eu apronta todas. Meu filho é maravilhoso. Meu filho não faz Meu isso. filho é lindo, meu filho é lindo. Mas assim, é interessante porque eu fui para a graduação já com 29 anos de idade. Nossa. E eu fui já, dentro das perspectivas, já uma mulher velha, né? A mulher adulta, bem adulta. Então, eu tinha garotada na estadual de manhã, eu estudava presencial. De manhã. Então, de manhã. Então, Nossa. assim, burguesinha. Aham. E assim, por 2 vezes, eu fiz até um trabalho, eu trabalho muito também com a linha étnico-racial. Eu fiz um trabalho uma vez, eu contei essa experiência já em vários lugares. Por 2 vezes eu no ônibus, no 4h21 de manhã, me perguntaram assim: a sua patroa dá passagem? Por quê? Porque é uma mulher preta, né? Indo de manhã, ela está indo para a faxina, ela está indo, né, trabalhar. Então, assim, me perguntaram, e foi abordado 2 vezes nesse sentido. Mesmo, assim, uma bem clara, assim, falando se eu estava indo, minha patroa dar minha passagem, e a outra deixou assim meio subtendido. Mas por quê? Uma mulher preta de manhã, dentro de uma condução, né, dentro do ônibus, ela está indo, né, por causa do patrão, faxina, enfim. Mas eu fiz a faculdade de manhã, e assim, eu tinha em mente que eu não ia dar aula. Não, eu vou fazer pedagogia para trabalhar em empresa, para trabalhar em outros lugares. Já E vi eu fiz, muitas pessoas com esse sonho de trabalhar em empresa. sim, e ganha mais, tá? Ganha bem. Eu cheguei a estagiar, eu estagiei no Unibanco, eu estagiei no SESI, Senai, tudo com a pedagogia. Mas eu me encantei pela pesquisa. E tinha um grupo de pesquisa de história da educação, eu entrei no grupo de pesquisa e comecei na leitura, né, na leitura dos textos, e uma vez por semana. E aí, um dia o orientador falou assim, o nome dele é José Gondra.
E ele falou assim, Jordânia, eu acho que você tem tino para o negócio. Onde você mora? Eu falei, Nova Iguaçu. Ele, caramba, tem nada que fala da Baixada da história da educação. E ele trabalha com o tempo, trabalha, né, com o tempo do Império. E aí ele falou, já pensou uma pesquisa sobre Nova Iguaçu no Império? E aí eu fui começar a ler e começar a buscar as fontes, aonde que eu acho? A Biblioteca Nacional, Arquivo da Cidade, Arquivo Diocesano de Nova Iguaçu. Então foi assim, eu chamo até de colcha de retalhos. Eu fui juntando as peças para chegar nessa dissertação. Assim, eu falo com muita alegria, que é algo também que eu amei muito fazer. Mas aí quando eu me formei, aí fui logo para o mestrado, fui ato contínuo, eu colei grau, fui para o mestrado, fiz, passei em terceiro lugar na seleção de mestrado. Com bolsa, eu ganhei uma bolsa de R$ 1.200 na época para estudar. Aí sua patroa começou a te pagar. Minha patroa me pagou, patroa federal, minha patroa é federal. E aí eu fui fazendo o mestrado, recebendo a bolsa. Ah, e na graduação eu também tive uma bolsa de pesquisa depois, né? Quando eu ingressei mesmo. Eu comecei com R$ 300 na bolsa de pesquisa. E posso dizer, essa bolsa matou muito a minha fome, a fome da minha família. Então, assim, não foi só o trabalho, foi dignidade também para minha família. Ai, que Mas aí ótimo. o mestrado foi terminando, o que que eu tenho que fazer? O que que eu vou fazer? Apareceu o concurso da prefeitura. Aí apareceu o concurso da prefeitura, eu falei, vou fazer esse concurso aí. Aí meu marido, tá maluco? Você não tem jeito com isso não, vai matar as crianças. Você quer? Aí fiz, passei no concurso, e isso já tem 14 anos. Então, assim, acho que é bom um canal como esse que fica como experiência, né, para as pessoas. Não, claro, É, claro. A gente vai falar mais depois, eu vou querer que você explique melhor isso aí, mas deixa eu te perguntar, você chegou até a parte que você passou no concurso, né? E depois você virou diretora. Então, queria que você falasse aí um pouco sobre esse processo, como você chegou dentro do que você pode falar, né? Se era um sonho, se foi uma coisa, não quero de jeito nenhum, o que você pode falar até você se tornar diretora de uma unidade escolar? sim. Eu entrei em 2011, né? Então eu fiz todo o processo, cumpri o meu probatório. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei sala a sala de aula mesmo por 9 anos. 9 anos como diretora, isso no Rio. No meio do caminho, acho que uns 2 anos, 3 anos depois, eu passei no segundo concurso da Prefeitura do Rio também. Eu posso falar, foi sempre um sonho. Sempre foi um sonho, gestão. Depois que eu me descobri quanto professora, né? Lá atrás eu queria a empresa, né? Queria o ramo da pesquisa, mas a gente precisa de dinheiro também, né, gente? A gente precisa de dinheiro, a gente precisa trabalhar. E aí eu sempre tive esse sonho. Mas vou falar uma coisa para vocês, eu sempre respeitei muitos lugares que eu estava. E como eu falei também, a gente é o que a gente falam de nós, né? A gente tem que ser o livro que as pessoas vão ler. Eu nunca passei a perna em ninguém, nunca pedi nada para ninguém, nunca. Mas chegou um dia que eu estava, aí fiquei no Rio, e aí veio o convite para ser coordenadora também no Rio, que a gente chama de professor articulador, lá na Iara, onde Daniel trabalha hoje. E Uhum. aí, né, encurtando um pouco a história, eu fui pessoa, aí ligada, né, uma gerência, falou assim para mim: quem não é visto não é lembrado, você se esconde demais. Aí eu falei assim: eu me escondo? Você se esconde demais. Para as pessoas te verem, você tem que aparecer mais. Falei: eu? Aparecer mais? Ela ó, tem uma oportunidade, um grupo novo, que a prefeitura está lançando um programa, que ele faz, como que eu posso explicar de modo que todo mundo entenda? Mas é um grupo que trabalha junto com as gestões para potencializar as gestões escolares. É um grupo de pessoas que vão às escolas, tipo supervisores, que vão às escolas e, né, traçam metas junto com aquela direção para melhorar os índices de desenvolvimento dos alunos e da gestão. E aí eu fui trabalhar nesse grupo, foi o primeiro grupo, eu fiz a seleção, passei na seleção, fui trabalhar nesse grupo. E aí, quando você estava nesse grupo, eu comecei a ver as coisas mais de perto, conhecer melhor as estruturas das escolas, né, da minha rede, conhecer pessoas. E aí veio o curso de gestão, o curso para gestor, e eu fiz o curso para gestor. Então, assim, eu já estava no lugar de visibilidade que as pessoas falaram, né? Ó, você precisa ser vista. Pá, estou ali naquele lugar.
Eu estava preparada, que eu fiz o curso, e agora só faltava a oportunidade. E um dia a oportunidade surgiu. O meu coordenador me chamou, falou: ó, indicaram você para participar da seleção de um ED lá na Pedreira, a situação é essa, e passou a situação, né, toda, isso aí eu não posso falar, mas assim, passou tudo o que estava acontecendo, e aí foi quando eu passei na seleção, e já estou lá 2 anos e meio. Eu amo o que eu Legal. faço, como eu já falei para vocês, é muito cansativo, Faço ideia. é assim, como que eu posso falar? São potências, sabe? São guerras invisíveis, visíveis e invisíveis o tempo todo, dentro de um território, de um âmbito escolar, que as pessoas de fora não têm noção. Eu falo, eu era a professora militante, né? Quando eu estava do lado eu sou a professora, né? Mas quando eu estava do lado de cá, eu era militante. Hoje eu entendo que você é o sistema. Então, assim, Uhum. são muitas tensões que as pessoas não têm noção do que acontece dentro da secretaria de direção. Às vezes a pessoa: "Ah, você tem que fazer isso". Amigo, não tem, não dá. Eu quero, mas não dá, né. Você tem limites que você vai traçar, né, limites do que você vai fazer, limites aonde você vai chegar. Fabiano, anotou aí, Fabiano? Quem não é visto não é lembrado, está no lugar certo. Aproveitando a oportunidade. Vai lá. Jordane, eu já tinha elaborado uma outra pergunta aqui, só que você falou uma coisa, depois eu quero botar essa pergunta que eu fiz antes. Mas aqui, uma vez eu estava lendo um artigo falando que a profissão do gestor, eles falam da educação, ela é muito solitária. Por quê? Porque às vezes a pessoa não consegue entender que, assim, em geral nas escolas não é uma gestão, que eu falo assim, uma gestão profissionalizada, que fala assim, uma pessoa que é um administrador. Não, às vezes é um professor que era um professor junto com você e hoje está na gestão, ou uma pessoa que veio de uma outra sala veio de uma outra unidade, hoje está naquela unidade trabalhando como gestor. E muitas vezes o argumento parece que a pessoa esqueceu quando estava na sala de aula, mas tem que saber, assim, que essa pessoa, o gestor, também tem demandas que ele tem que cumprir, metas a alcançar, cobranças que muitas vezes não é vista, não é entendido pelos seus colegas de trabalho, correto? Sim, muitas vezes, são muitas vezes, porque a gente está ali. São os recursos, né, tem os recursos que vêm da esfera federal, da esfera municipal, você tem que gerir todos esses recursos. Às vezes fala assim: "Ah, chegou dinheiro na escola", vou dar um exemplo, né, mas aquela verba, ela vem com destino Uhum, próprio, né, com destino para tudo que você vai fazer. Eu não posso sair gastando dinheiro, não. Se é para obra, é para obra, se é para papelaria, é papelaria, se é, né, para reformar para consertar o ar-condicionado, é o ar-condicionado. E às vezes as pessoas não têm essa noção. E essa fala, esqueceu que estava na sala de aula, ela é todo dia, é diária. Porque as pessoas acham, né, os funcionários, a comunidade, elas acham só que a gente está ali para resolver só aquilo ali. E não uhum, é. Não é só aquilo ali, é o todo. E às vezes, Fabiano, o que eu percebo muito é que as pessoas se sentem injustiçadas quando elas não são ouvidas nas suas demandas. Mas não é questão de injustiça, é até onde o meu poder vai, sim, até onde eu posso ir. Nem sempre eu posso ir. E assim, eu deixo isso muito claro, sabe, Fabiano? Assim, eu acho que a transparência, ela ajuda muito nesse processo, porque as pessoas, assim, podem não ter a noção total, mas elas começam a ter uma clareza daquilo que você pode fazer. Quando você chega e põe pratos limpos: "Ó, gente, eu só tenho isso, só dá para fazer isso, e não dá mais, e não dá mais". Acho que isso também, isso não é demonstrar fraqueza, para muitos é fraqueza, mas não, é transparência. Eu acho que sim, quando você também procura trabalhar com transparência, ameniza um pouco, mas aham. essa questão é diária, é diária. Jordana, Entendi. deixa eu fazer uma Vai lá. pergunta, para não esquecer. Vou monopolizar o espaço aqui hoje. Jordânia,
você falou essa questão que você não queria ser professor. Eu também comecei a fazer história a princípio, foi quando conheci o Daniel, e também não queria ser professor a princípio, nem passar pela minha mente ser professor. E depois chegou uma hora que eu falei assim, cara, é isso que eu quero para minha vida. Eu queria que você falasse sobre a sua chegada na sala de aula, porque assim acontece isso muito para muitas pessoas, que às vezes a licenciatura, as pessoas têm um sonho de fazer um ensino superior, aí entram para as licenciaturas que são menos concorridas, ou são cursos mais acessíveis, mais baratos, e não pensa em ser professor, a pessoa só quer ter o diploma. Aí quando a pessoa se vê, tá na sala de aula, algumas pessoas se encantam, outros desistem, outros ficam só pela questão financeira. Mas o que você faz da sua chegada? Como foi lidar com, assim, com esse não sonho realizado? Então, o sonho do servidor público eu tinha, né, realizado. Sim. A escola, olha, gente, eu sentia dor de cabeça, eu sentia dor no corpo, aquele barulho, aquele monte de criança gritando ao mesmo tempo. Eu tinha dores, o Daniel até levantou a cabeça assim. Eu tinha dores assim intermináveis de cabeça. Eu tinha medo, muito medo. Eu cheguei, falando do Rio, né, que foi a minha primeira experiência, tinha uma tensão no ar que era assim, tinham lá os auxiliares. Eles sabiam tudo da rotina escolar, Uhum. tudo, tudo. Eles sabiam, eles eram os caras, eles sabiam tudo. E aí chega a figura do professor, aí eles assim, chegou quem vai mandar na gente. Cara, eu não mandava nada, eu não sabia nada. Eu não tinha experiência nenhuma, gente. Eu aprendi na raça, aprendi na prática. Foi na prática mesmo, né? Eu ficava assim, meu Deus, lá da escola dominical. Eu era professora da escola dominical, eu acho que dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, porque eu tinha formação, mas não tinha experiência. Uhum. Então, assim, eu até agradeço, sabe? Agradeço muito a Deus mesmo, porque eu cumpri as etapas para chegar no hoje, sabe? Porque, assim, se eu queimo etapa lá atrás, se eu não passo por isso, os anos todos que eu passei, hoje eu me daria muito mal, seria muito mais difícil para mim. Então, assim, a minha chegada não foi fácil, não foi simples. Eu quis muito desistir, mas eu era servidora pública, não podia desistir. Cara, Boleto para pagar, né? boletos para pagar. E sim, cara, assim, quando a gente passa no concurso, a gente chega na escola, a sensação é o quê? Tô rico! Tô rico! Fazia aquele. Ganhando salário mínimo, tô rico! Ganhava, poxa, fazia estágio em escola particular, gente. Ganhava 100, R$ 200, ganhava só a passagem, olha lá. Tu chega na escola ganhando, né? Na época, o quê? R$ 2.000, eu acho, na época, né? 1.000 e pouco, né, Daniel? 2.000. Assim, E ó. limpinho na tua conta. Margem para consignado, gente. Meu Deus! Aí Assim, faz um empréstimo, compra compra casa, carro, compra carro, o dinheiro, compra casa. aí Mas se assim, a gente endivida todo. tem de vida É, toda a vida do servidor. Mas falando sério, gente, foi bem complicado. E assim, eu fui conquistada aos poucos mesmo, a ponto de falar para vocês, né? Eu deixei o sonho do doutorado para depois, porque eu quero viver isso, é o que eu quero viver hoje. Que legal, que bacana. deixa eu ir aqui. A gente faz um roteiro aqui, Jordana, e eu acho que já pode E eu jogar falo fora. pra caramba, né? Não, Aí não, sabe falam o que que dela, é? Aí então tem vai. roteiro só para fazer mesmo, porque a gente É que nunca segue assim, a roteiro. gente faz, deixa eu explicar. Só que assim, você já falou tantas coisas aí que a gente já elaborou umas 20 perguntas aqui, entendeu? Então esse roteiro Tá, aqui eu vou nem ficar precisa mais. quieta então você Não, perguntar. não, é bom você falar mesmo, porque assim, a coisa que você falou ajudou até a gente. Porque eu estou até pensando qual que eu pergunto primeiro, mas vamos lá. Esse lance do racismo, eu chamo de como é que pode? Eu vou deixar essa pergunta para depois aí da passagem. Mas vamos falar a gente estava brincando aqui antes, né? Você falou assim: tem gente que fala, né, que o professor PEF, né? Só do sexto, nono, até que é professor de verdade. A pessoa faz isso. Eu sou professor da educação infantil dos primeiros anos, então você só é visto mais como um cuidador. Eu sou homem, eu já conversei com você outra vez, né? Você me falou, Daniel, faz isso, faz aquilo, e eu estou seguindo os conselhos. Que bom. Mas enfim, isso. Como é que a gente lida com isso? Com o professor da educação infantil dos anos iniciais ser mais valorizado? O que você pensa disso? Te incomodou alguma vez? Mas você falou uma frase que eu achei muito legal, né? Assim, você vai estudar para dar aula para criancinha.
como é que você te incomoda? Você não está mais na aula, mais na sala, mas eu entendo que você sente o que o professor sente, né? O que você pode falar dessa visão errônea, né, das pessoas? Então, Daniel, quando eu cheguei na escola, né, eu já estava no processo de mestrado. E aí eu já estava, né, eu ia qualificar quando eu cheguei na escola. E aí a diretora na época, né, o pessoal até olhava para mim assim, e tal, e eu nunca, né, eu tinha muitas dificuldades, como eu falei para vocês, muitas mesmo. Eu, assim, ouvi muitos agentes, observei muito, porque eu não tinha mesmo tato com aquilo ali, eu fiquei Uhum. totalmente perdida naquele ambiente. Eu ouvi muitas vezes isso. Está estudando tanto? Ah, estudou tanto, dentro da escola, na família. Eu escutei muitas vezes isso, essa questão. Por quê? Aí, se você for olhar na história da educação infantil no Brasil, essa questão, quando sai da assistência social, isso da educação infantil, né? Falando da creche. A creche, ela desvincula da assistência social na década de 80, na década de 90. Então, na mente da nossa geração, das pessoas da nossa idade, eu acredito que vocês, né, eu acredito que eu sou a mais velha dos três, mas quem está mais ou menos pareado aí. Mas, Sim, assim, a 38. nossa, Fabiana é de a nossa, 87 também. a nossa geração ainda está acostumada com essa educação infantil dentro da assistência social, da antiga, as ASGs. Né? Então, essa visão da educação infantil com cuidado é mais uma questão cultural. É mais uma questão cultural. E quem pode mudar isso? A gente. Então, a gente, com formação, com informação, mostrando para os pais e para os nossos pares que a gente tem que estudar. Olha, Daniel, uma coisa que eu defendi e defendo até hoje, eu tenho que saber do que eu estou falando. Eu já sou mulher, já sou preta, já sou periférica e não vou saber o que eu estou falando. Então, assim, eu tenho muito em mente e tive muito em mente isso. Defender o que eu estava falando. Eu queria que as pessoas acreditassem em mim. Então, com isso, eu criei nas pessoas, ou na maioria, um respeito pelo aquilo que eu estava fazendo. Eu acho que esse é o caminho. Né? O professor de educação infantil chega lá, aí a pessoa fala, você abaixa a cabeça. Ah, fulaninho, você não trocou a fralda do fulano, não deu banho no ciclano. Poxa, eu tenho um currículo. Né? O cuidado e o educar, eles estão ali juntos. Mas eu faço além disso. Hoje a gente fez atividade X. Sabia que ele já reconhece o nome dele? Reconhece a primeira letra do nome? Ele reconhece os números, ele sabe contar, ele sabe selecionar, ele sabe cores. Quando eu começo a mostrar que eu sei o que eu estou fazendo, as pessoas nos respeitam. Sabe? Acho que esse é o caminho. Mas enquanto eu ficar nessa cultura, né, só do cuidado, só do cuidado, só do cuidado, as pessoas não vão respeitar a gente mesmo. Não vão respeitar. Mas você falou uma coisa excelente aí. Eu nunca tinha pensado por essa forma, né? Começa da gente, né? Não dá para esperar pelo Não, outro. não dá. Não dá. E é muito próximo, assim. Tem um trabalho muito bacana aqui de Nova Iguaçu, do Edson Cordeiro. Ele é doutor já em educação. Ele fala muito dessa questão de Nova Iguaçu, não é do Rio, mas fala de Nova Iguaçu. Quando as casinhas da criança de Nova Iguaçu passam a ser EMEIs, né, que é a Escola Municipal de Educação Infantil. Então, ele fala muito dessa transição, é bem interessante isso. Fala muito dessa transição da educação infantil, dessa educação infantil da creche, mas quando era da assistência social e quando passa para a educação, para as secretarias de educação. E aí as pessoas ainda têm essa mente ainda. Vai chegar Entendi. lá, fulaninho só comeu hoje, não comeu, né? Assim, essas falas assim, que aí você se sente, poxa, eu estudei, aí você se sente assim, eu estudei para isso? Não, eu estudei também para isso. Eu estudei também para isso, mas eu estou aqui fazendo outras coisas. E essa fala que tiveram comigo foi uma colega que me dava carona, né? E aí ela é PF, ela passava ali na porta de onde eu ia, né? Então nós íamos e tal.
E um dia ela falou: "Mas o que você faz na creche?" Aí eu falo: "Eu sou professora." "E professor faz o que na creche?" Ai, Aí eu comecei a falar, ela: "Nossa, estudou tanto para isso." ai, meu Deus do céu. Aí eu falei: "Para isso mesmo que eu estudei, por isso que eu faço a diferença." E nunca mais peguei carona com ela. Não, tá certo, é absurdo, né? Absurdo, assim. Certo. É absurdo. É absurdo ouvir um negócio, de verdade, é absurdo mesmo. A pessoa passa 4 anos numa faculdade de pedagogia, vai lá, se dedica, faz quem tá numa sala de educação física, quem não tá, educação infantil, não sabe a trabalheira que é aquilo ali. O emocional que a gente tem que ter para estar ali, para fazer uma atividade simples, o esforço que a gente tem, E a gente e a está pessoa fala isso. moldando caráter, né? Moldando personalidade, formando. A gente está preparando para o fundamental, está entregando ali, ó. Agora é com você, e a pessoa fala um negócio assim na nossa cara. Só para fechar aqui, Fabiano, vou passar para você. Reforçando isso, tem prefeituras que não trabalham como a prefeitura do Rio, assim, no sentido de fazer, não que eu concorde ou não, mas assim, concurso para educação infantil. Porque Não tem. só teve, eu não sei qual foi o ano do primeiro concurso, mas você falou dessa época aí, acho que foi 2012, eu não sei. Não Não, tinha o professor. concurso foi em 2010 e nós ingressamos em 2011. Isso, então. Porque antes só ficava com a gente de educação. Isso deu um problema danado, que eu peguei essa fase aí. Pessoal, os professores chegando e os agentes que essa ideia assim, vocês vão tomar nosso lugar, essas coisas. Não era nada disso. A gente estava ali para trabalhar junto, Eles né? sabiam muito mais que a gente. Eu trabalhei como agente, cheguei a ficar 3 anos como agente, eu sei como é que é. Fabiano. Ô, Jordânia, o Paulo Freire, ele tem várias frases assim de efeito que tá botando nas redes sociais. Uma das frases dele é que não existe educação sem amor. Então, assim, a educação está vinculada à questão do amor. E aí, o pessoal fala que qual é o maior amor que existe? O amor de mãe, né? Você acredita que quando você se tornou, você entrou, não era mãe ou já era? Já era mãe de uma menina e depois eu tive outra. Ah, tá. Mas você acredita que, tipo, por você ser mãe, você começou a ter uma visão diferente, ou tem uma visão diferente da educação? É interessante, Fabiana, essa pergunta, que vai entrar num outro assunto pertinente. Eu tenho 2 filhas, né? Eu sou casada com o Isaac, tenho 2 filhas, e a idade das minhas filhas são assim, a minha filha mais velha tem 27 anos, e a minha filha mais nova, essa que está aqui do meu lado aqui, vai fazer 6 anos agora em setembro. Nossa! E aí, quando eu entrei, né, para a educação, a minha filha já era uma adolescente, né? Já estava ali na adolescência e tudo, quando eu fui para a escola, enfim. Eu não tinha, vou falar de verdade, eu não tinha muito essa visão maternal, não, tá? Essa questão maternal, de que eram meus filhos, eu não tinha essa visão, tá? Pelo contrário, eu ficava muito revoltada, porque eu queria engravidar novamente e não conseguia. Uhum. Então, eu via algumas situações dentro da escola de maus tratos, de abandono, e eu ficava revoltada com aquilo, revoltada. Eu querendo ter filho, tanta gente aí querendo ter outro filho e tal, não sei o quê, ainda consegue. Isso acontece, gente. Nós somos humanos. Sim. E assim, conheço pessoas dentro do magistério maravilhosas que não têm filhos e fazem também um trabalho excelente. Mas, Fabiano, a minha chave virou para uma situação específica que eu vou explicar agora. Em 2019, eu com 43 anos, eu comecei a passar mal, passar mal, passar mal, me vi grávida. E aí, uma gravidez, né, considerada de risco, porque eu já tinha 43 anos, meu marido 50. Nossa! E aí, né, aquela coisa toda, a alegria e a preocupação, né, tudo junto ali. Eu tive uma gravidez muito tranquila para a minha idade. No final teve um probleminha, ela nasceu, teve uma icterícia, ficou internada e tudo mais. Mas quando a minha filha faz 2 anos, eu percebo que a minha filha é diferente. Tudo aquilo que eu via na escola com algumas crianças, né, a minha experiência na educação infantil começou a me apontar que a minha filha era diferente. O desenvolvimento da minha filha não era
não foi o mesmo da minha filha, que já estava com 20 e poucos anos. E aí, nesse movimento, eu começo a falar com meu esposo, ela é diferente. Não, é coisa da tua cabeça. Eu falei, não, ela é diferente, ela é diferente. E nisso fomos buscar, e era pandemia, é uma criança que nasceu um pouco antes da pandemia. Um marco de desenvolvimento importante, nós estávamos no lockdown, então todo mundo ilhado, todo mundo isolado. Então os pediatras falavam assim: ela é um bebê de pandemia. E aí, por isso que você nota que ela é diferente, o desenvolvimento dela, né, é diferente e tudo mais. E eu não é. Enfim, quando ela faz 3 anos, então ela é diagnosticada dentro do espectro autista, a minha filha mais nova. Isso aí, para mim, foi um choque tão grande. Eu tenho vergonha de dizer, eu fiquei de licença psiquiátrica, né? Eu trabalho isso em terapia, porque você idealiza o perfeito sempre. Não que ela não seja perfeita, ela é perfeita. Sim. Mas você idealiza uma perfeição inexistente para qualquer filho. Mas quando o filho tem uma deficiência, você os especialistas falam em um luto. Eu acredito que nós já saímos da fase do luto, mas é uma sensação estranha. E aí, Jordânia, o que aconteceu comigo? Hoje, eu vejo os pais das crianças com transtorno ou com deficiências de outra maneira. Aquela Jordânia que entrou no município em 2011, ela não existe mais dentro desse aspecto. Por exemplo, hoje, quando eu percebo que uma criança ela pode ser, né, uma criança dentro do espectro, eu não falo mais com tanta ênfase para os pais. Eu faço um outro caminho de conscientização, de abraço, sabe? Porque eu sei o que é, o que eu estou passando. Eu hoje sei que só falar para o pai, vá no posto de saúde, se inscreve no CISREG, não funciona. Porque eu passei pelo CISREG e cuja minha filha tem plano de saúde, a minha filha tem um neuro particular, mas eu quis fazer pelo SUS, e aí levou 1 ano e meio para ser chamada. Nossa. E na primeira consulta, a neuro foi maravilhosa, espetacular. Mas quando eu fui remarcar, falaram que ela não atendia mais. Sabe o que aconteceu? Só aceleraram a fila para dizer que não tinha fila, para zerar a fila, e essas crianças não tiveram continuidade no tratamento. Então, hoje, eu sei o que é isso. Então, eu olho os meus pais lá na minha escola, na minha igreja, em outros espaços, de forma diferente. Porque eu sei o que é isso. Então, assim, são coisas da vida que a gente traz para a nossa profissão. Eu hoje sei o que é. Tanto que nós, na nossa escola, criamos um grupo de apoio, um grupo terapêutico mesmo, de escuta para os pais das crianças com deficiência, seja autismo ou outra deficiência. Por quê? Porque a gente precisa falar. A gente precisa de acolhimento. A gente precisa ser escutado, entendeu? Acho que eu comecei numa coisa e terminei na outra, mas eu acho que eu consegui, Pode, diferente mesmo. consegui responder a você. Sim. Quer ir daí, Fabiano? Eu vou aqui. Pode ir. Tá. Ô, Jordana, tem muitos assuntos mesmo. Não sei nem se vai dar tempo, mas vamos lá. Você falou sobre a questão do racismo, eu fiquei até meio assim, chocado, de verdade. Achei um absurdo. Isso, você tem mais alguma experiência? Se você quiser contar assim, essa experiência mais detalhada, porque é complicado, né? Parece que você é negro e você não pode fazer uma faculdade, você não pode ter um mestrado. Você é negro, 7 horas da manhã, você está indo para trabalhar na faxina ou para ser pedido, e que não há nenhum problema nisso, é uma profissão digna. Sim, tem nenhum problema. Nenhum problema, mas enfim, por que a pessoa olha e fala, tua patroa da passagem? Quem fala mais disso aí que acho que isso tem que falar, esses absurdos a gente tem que contar para ninguém passar mais por isso, né? Então, Daniel, vocês são da história, né? Acho que vocês vão saber melhor do que eu. Isso é histórico. Isso é histórico. As pessoas fingem que aceitam, mas não aceitam, fingem que acreditam. Daniel, o preto no espaço de poder, o preto no lugar de destaque, ainda é tabu no Brasil. Ainda é tabu no Brasil. Ó, vou atual. Depois eu volto no ônibus, mas vou atual. Daniel, tá lá eu na direção da escola. A adjunta é branca.
Deixa eu perguntar Quando isso. chega lá, eu tô num espaço de 70% de pessoas pretas do território. As pessoas vão lá, a primeira pessoa que eles vão perguntar se é diretora é a branca. Eu fiz uma pesquisa, não foi publicada, mas teve um movimento na Prefeitura do Rio de ouvir, né, professores, ouvir diretores e tal. E eu fiz uma pesquisa no Forms mesmo e esbocei um artigo, mas ele não foi publicado, sobre os diretores negros da nossa CRE. Eu joguei lá o Forms no grupo de gestão. Olha, Daniel, cada história você fica assim de boca aberta. Ah, você é preto até que você ensina direitinho. Sabe, assim, e a gente está falando de um espaço, de um território majoritariamente preto. Preto. Por quê? Porque essa questão, a Nilma Lino que vai falar nisso, né, do ser negro, né, do ser negro. O ser negro é isso. Quando chega num espaço de poder, as pessoas não reconhecem o negro no espaço de poder. Qual é o espaço de poder do preto hoje? Futebol, gente. Thais Araújo, Lázaro Ramos. O resto é o resto. Então, assim, a gente chega num lugar, causa estranheza, causa impacto. É você? É diretora? Você? É isso? Você está na faculdade? Você? Por quê? Cara, eu moro na Rua Sul, que é o Couto. Né? Que besta sou eu de estar nesse lugar. E, Daniel, vou falar de um outro racismo. A minha família sofreu dentro do espaço religioso, Daniel, dentro da igreja. E assim, as pessoas não falam sobre isso, não escrevem sobre isso, mas existe racismo dentro das instituições religiosas. Existe racismo. Assim, eu não posso, isso envolve, né, muita gente, então eu não posso falar muito, mas a minha família passou por isso. Né? Uma vez uma irmã falou assim para o Isaac, né? Ai, nossa, o senhor chegou, eu pensei que era o meu pastor, o carrasco do meu pastor, que é um negão assim, igual você. Aí eu falei assim, né? Isso assim, Sim. Eu tô rindo aqui na de lata, assim. nervoso, mano. Mas essa questão do ônibus foi muito forte na época, né? Eu fazia um curso do PENESB e falei sobre isso, né? Pediram para eu falar sobre isso, e assim, e a pessoa que me perguntou também era uma pessoa preta, né? Então, assim, ela estava indo lá para o, né, trabalho dela, e eu, besta, o que eu estava fazendo indo para a faculdade? Eu estava também indo para o espaço dela. Então, Daniel, assim, eu vou falar para você, isso é diário, isso é mais forte do que a gente imagina. Não tem essa questão de rico para pobre, é pobre para pobre também, porque são espaços de poder. Então, tem um preto, né? Tem uma pessoa preta ocupando um espaço de poder, seja na escola, seja como professor, seja como diretor, seja um cargo de liderança. É preto, é questionado. É questionado. E vou te falar mais: a competência nesse cargo também passa pela questão da cor, tá? A competência desse cargo, a permanência desse cargo, ela também passa pela questão racial. Eu agradeço muito, porque, assim, na nossa coordenadoria, a gente não percebe, a gente tem liderança negra, né? Nosso coordenador é um homem negro, e a gente não tem isso, né? Hoje é uma liderança expressiva de diretores e diretoras, né, pretos e pretas, então a gente não percebe isso, mas infelizmente, às vezes, nos nossos pares, ali nas nossas relações, você percebe, essa preta vai mandar em mim? Eu acredito nisso. Vou falar uma coisinha aqui, o espaço é seu, não vou tomar muito não, mas eu tenho que comentar. É interessante também como, assim, nós mesmos, nossa sociedade, não temos a nossa consciência tanto de classe quanto de etnia, cor de pele. Duas experiências rápidas em sala de aula. Eu Então, estava não aí tem. sendo Ó, feito. deixa eu contar uma coisa rapidinho, muito comum, muito comum, muito Não, comum. não, não. Vai fazer a matrícula da criança, né? Aí você chega lá, você bate o olho. Aí você tem que perguntar, qual a cor? Né? Qual a cor da criança? Aí olha assim,
branco. Aí você... Pardo, bota aí pardo. Da minha cor, da Historicamente. cor do Fabiano, ele fala que é branco. Da minha cor, E assim, vou te fala que é falar, as pessoas não têm ideia do que é o pardo. Não tem ideia do que é o pardo. O que foi criada a categoria pardo, gente? Pardo era o filho do senhor com a escrava. E aí, para não classificar como preto, criou uma subcategoria. Para não falar que era preto, botou o pardo. E as pessoas estão se colocando nessa situação. É claro, está lá no censo, está no IBGE, né? É isso. Mas, assim, as pessoas se colocam nessa condição para não assumir. Pô, sou preto, cara. Sou preto. Não. Por quê? Porque na cabeça deles é uma inferiorização muito grande. Entendeu? Então, assim, assim, olha, Daniela, é revoltante às vezes. Você leva na esportiva, né? Você vai rindo, brincando, e eu marco de boa, branco. Falou que é branco, é branco. coloca. Ué, é outra declaração, cara. Se ele acredita, eu também tenho que acreditar, né? Botar branco. O pardo tá mais perto do preto do que do branco, isso é fato. Sou eu aqui, minha mãe é branca, meu pai é negro, enfim. Aí eu tava na sala, né? Eu tava numa dobra e eu comecei a falar sobre pirâmide social. Não falar que eu sou marxista, mas não é nada disso. E eu falando, gente, nós somos a base da pirâmide, explicando isso. E eu não sou pobre, não, professor. Cara, que pobre, eu sou. Todo mundo aqui é pobre. Você não está na classe média nem lá em cima. Quem sustenta a pirâmide somos nós. E eles não aceitavam que são pobres. Eu estou me incluindo. Não é porque você ganha 5, 6 mil reais que você não é pobre. Então você é um proletariado do mesmo jeito. Aí, foi essa semana, eu estava falando com meus alunos sobre o descobrimento do Brasil e eu não sei como, eles começam a fazer umas perguntas, foi parar em índio, né? Tem a ver, mas assim, tipo, em mistura, miscigenação e tal. E eu fiquei muito curioso, porque nenhum deles, e assim, é o que você falou aí, 70%, 80% preto, da minha cor, da cor do Fabiano, da sua. E eu perguntei, e eu fiquei curioso, e a gente, quem se considera branco? Quem se considera negro? Eles nem sabiam quando levantavam a mão. Estou falando de criança de 10 anos de idade, que não sabe nem se é preta ou se é branca. E você vê um cabelo típico, uma pele morena, tá, uma pele mais escura, e eu tive que parar aquela aula para, gente, vocês têm que saber o que vocês são. Eu aproveitei a atividade e fiz um questionário ali, ó. Como você se considera? Qual é a sua origem? E aproveitei isso. Mas, enfim, isso que você falou é muito importante, tá? Não é lacração, é fato. Não. E assim, você sabe, né? Daniel sabe, vocês Fabiano sabe. Minha família é família de pastores, né? Sim. E eu não tenho problema nenhum de falar disso. Eu não sou do A, não sou do B, não sou do direito, sou de esquerda, não sou nada. Eu tenho consciência. Eu tenho consciência de classe, eu tenho consciência de quem eu sou, tenho consciência de onde eu vim, tenho consciência para onde eu vou. E a gente tem que falar a verdade. Porque, assim, racismo tá aí, gente. E o pessoal olha para você torto, sim. Olha para você, né? De cara feia, assim. Daniel, a gente não vive aí arrotando o que a gente faz ou deixa de fazer. Mas às vezes é importante, sabia? Às vezes é importante, porque as pessoas olham para você, né, já com aquela cara torta, entendeu? Às vezes você tem que falar mais grosso, sim, falar o que você fez, né? Concordo. Porque senão a pessoa não respeita a gente mesmo, não. Só para fechar essa parte racial, Fabiana, tu faz outra pergunta, aí tu falou do religioso, né? Depois a gente fala da sua questão do pastor. Mas essa história que é verdadeira, que o irmão me contou. Estava numa igreja, não vou falar igreja para não dar problema. E tinha um cantor negro. Aí, eu não sei qual era o contexto da conversa, acho que era sobre racismo. Aí veio uma pessoa e falou assim, eu juro, ela falou assim para esse cantor negro: fica tranquilo, irmão, no céu todo mundo vai ser branco. Assim mesmo. Isso, tipo assim, depois disso tu faz o quê? No céu todo mundo vai ser branco? Como é que ele sabe disso? Entendeu? Meio complicado. Fabiano, depois dessa tu segue tem que aí. lutar para chegar lá, né? Para ver. Vai lá, Fabiano. Mas essa questão do racismo, uma vez eu vi falando um relato, falando que uma matéria, falando que no Brasil foram 400 anos de escravidão. E a escravidão acabou em 1888 e de lá para cá são 137 anos. Você acha que 137 anos, que é menos da metade dos 400 anos, já acabou com todo o estigma que foi criado durante 400 anos?
Claro que não. Não, claro que Mas não. a pergunta não era essa. Jordane, você é esposa, é mãe, é professora, é diretora, é esposa de pastor que tem outras demandas também. Como que você organiza isso tudo? Você dorme? Durmo pra caramba. Como? Me ensina! Então, Fabiana, a gente não. Vou te falar de coração, a gente não dá conta de tudo, não. Não dá. A gente aprende. É que a gente. Peraí, mamãe fala, peraí. A gente não aprende que a gente não dá conta de tudo. Não dá. São escolhas, né? Hoje eu escolho fazer isso, hoje eu escolho fazer aquilo. É importante falar que eu tenho uma rede de apoio, né? Graças a Deus. Meu esposo e minha filha me ajudam muito, isso é importante. Quando você tem uma base familiar, né? Meu esposo é advogado, minha filha é bacharel em Direito, está estudando para concurso e tudo mais. Então, assim, nós temos uma rede, né? Nós somos uma grande teia mesmo, né? Um está sempre apoiando o outro. Mas dar conta de tudo a gente não dá. Atualmente, a gente não está pastoreando mais uma igreja, né, no sentido de a gente optou em ser auxiliar, em auxiliar um pastor. Nós estávamos pastoreando e nós optamos, não, a gente precisa de um tempo, né, até espiritual, para descansar e tudo, porque cuidar de gente cansa muito. Eu cuido de gente em todo o espaço, né? Eu cuido de gente em casa, cuido de gente na escola, cuido de gente na igreja. Então, assim, não, a igreja, a gente está muito cansado e tal, nós escolhemos ser auxiliares, não que a gente não trabalhe, mas então diminuir um pouco a carga de trabalho. Agora, dar conta, não dou, não. Dou, não. Se não é, Mas o se não é possível, que. né? Não dou conta, são escolhas. Hoje eu escolho fazer isso, hoje eu escolho fazer aquilo. E Aham, assim, vou te falar, dá para viver assim, mas tem que estar todo mundo na mesma sintonia, entendi. entendeu? Acende a luz, todo mundo na mesma sintonia. Mas funciona. Entendi. Vai lá, Fabiano, o que que eu vou daqui? Tu que sabe. Não pode ir? Tá. Tu falou da parte aí do pastor, né? É, da Igreja do Nazareno, é isso? Isso, nós somos a É, Igreja de Nazaré. explica mais pra gente aí. Tu falou que era o pastor dirigente, agora auxilia. Como é que é essa organização da igreja? A título de curiosidade, quem não souber. Exatamente como é que é o trabalho de vocês aí na igreja? Eu até quero fazer umas perguntas sobre isso, mas não, rapidinho. É, Não, eu queria saber se, por exemplo, tem igrejas que o pastor tem que ser só pastor. E outras igrejas que o pastor pode ser pastor e ter outra profissão. No Nazareno, o pastor pode ter outra profissão ou ele tem que ser só pastor? Eu vou explicar. A Igreja de Nazareno, ela tem mais de 100 anos no mundo, Mais de né? 100 100 anos. anos no mundo. É uma igreja internacional, e no Brasil nós estamos média de 60 anos no Brasil. E na Baixada a gente chega final de 60, início da década de 70. É uma igreja muito forte na Baixada Fluminense. Começa em Nilópolis, depois Mesquita, e aí vai ganhando, né, todo esse espaço. É uma igreja muito forte na Baixada Fluminense. Nós estamos na Igreja do Nazareno, agora falo da minha família, há 18 anos. Né? Eu tenho uma base batista, eu sou batista de nascimento, e meu esposo passou pela Igreja Batista, depois pela Igreja Presbiteriana. Quando nós nos casamos, ele era presbiteriano. Então, eu era batista e fui para a Igreja Presbiteriana. A minha igreja era de uma linha arminiana, e ele calvinista, né, digamos assim. E aí a gente vem para a igreja presbiteriana. Só que aí chegou um tempo, e o meu esposo já era um seminarista, ele era seminarista da igreja presbiteriana, e aí deu tudo errado. Tipo, coisa de Deus, gente. Assim, eu acho que eu só posso explicar dessa forma, né? Não deu para ele, não deu para ele. Todas as portas foram fechadas na igreja presbiteriana. Eu me atrevo a dizer aqui, né? Não sei se eu vou ser apedrejada por isso, na questão racial, que interferiu muito, mas aí né? Como falo de outras pessoas, eu prefiro não me aprofundar nisso, mas a questão racial interferiu, sim, mas a gente, né, ficou assim, o que vai fazer? E nós conhecemos um pastor nazareno, na casa de uns amigos presbiterianos, e esse pastor nos acolheu. Ele nos acolheu e tudo isso tem 18 anos. E aí nós entramos para a Igreja de Nazareno. Meu esposo já era um seminarista, ele vai, então, é seminarista na Igreja Presbiteriana.
Aí, como que eu faço, né? Eu tenho um chamado pastoral, meu esposo cuida de vidas, cuida mesmo, sabe? Toda essa questão mesmo do pastor de ovelhas é o meu marido, gente. E aí ele vai, então, e começa a fazer esse caminho na igreja do Nazareno. Ele vai para o seminário nazareno, começa a cumprir as matérias nazarenas, e na igreja do Nazareno temos 3 níveis de pastores, tá? É o pastor, primeiro é o pastor local. O que é esse pastor local? É um pastor cujo o pastor da igreja vê nele um chamado e aí é uma junta de governo, porque o governo da Igreja Nazarena ele é representativo. Como é isso? A igreja vota naqueles que serão seus representantes, que nós chamamos Adventista também, assim. chamamos de junta de governo. Então, essa pessoa, o pastor vê nessa pessoa o chamado, leva para a junta de governo e aí é votado, então essa pessoa se torna um ministro local, que é o primeiro passo. Então, essa pessoa ela tem que ou já ter feito seminário, ou está fazendo seminário, nós temos seminário teológico próprio, básico, de 4 anos, e aí essa pessoa tem que estar ou fazendo seminário, ou já ter feito seminário, e ela começa ali no básico. Ela é um pastor da igreja, aquela igreja. Então, ela não pode ir para outra igreja, ela vai ser pastora, não, ela vai ser ali. E a gente tem até o cuidado de nem chamar de pastor, chama de ministro local. Por quê? Porque é anual. A cada ano, essa pessoa, por um tempo, ela vai renovar essa credencial ou não. Então, de repente, chama essa pessoa de pastor. Aí, ano que vem, ela fala assim, pastor, olha, eu não gostei da experiência, eu orei, Deus falou comigo que eu posso trabalhar em outras áreas e tal, eu não quero mais. Eu já pensou, um ano você chama de pastor, outro ano você não chama? Então, essa pessoa, ela é um ministro local. Essa pessoa, ela não batiza e nem dá santa ceia, ela não faz nem casamento, ela não faz os sacramentos, tá? Porque ela é um ministro dentro daquela igreja. Ele trabalha como auxiliar do pastor. Leva no máximo 2 a 3 anos a pessoa nessa etapa. Passou dessa etapa, ela aí é o chamado, essa aptidão, né? Você está, né, você acredita que é esse mesmo? Ah, pastor, é isso que eu quero, beleza. Passa a ser um ministro distrital, que é o meu caso. O que é um ministro distrital? Ele já chamam de pastor, que é alguém que já está mais convicto, né, digamos assim, alguém que já passou por mais tempo dentro dessa experiência. Ele é um ministro, e algumas igrejas chamam de ministro distrital também, tá? No meu caso, a minha igreja me reconhece como pastora, mas os lugares que eu vou chamar de ministro, enfim. Mas, assim, alguém que já está mais tempo, mais convicto. Para vocês terem uma ideia, eu passei por 3 anos de local, eu já estou há 3 anos como distrital, ou seja, no rumo ao final, eu já estou há 6 anos. Então, é tempo à beça para eu saber exatamente o que eu quero, né? E todos os anos eu sou sabatinada por uma junta, que chamamos de junta de credenciais, que são pastores eleitos dentro do distrito. Nós temos um manual, a Igreja do Nazareno tem um manual, e aí eu sou sabatinada na minha vida pessoal, nas doutrinas da igreja, questões bíblicas, todo ano eu passo por isso, é uma entrevista. E eu também estou no seminário, então, tipo, quando eu chegar, são mínimo 4 anos, eu vou para a 4ª licença. Se nessa 4ª licença eu terminar o seminário, concluir o seminário, e eles acharem que eu estou apta, eu então sou ordenada reverenda da Igreja do Nazareno. Uma pastora ordenada, é o grau, né, aí chama-se, é o nome de tratamento, né, mas um ministro ordenado que usam a expressão de reverendo da Igreja do Nazareno. Esse aí é o máximo, né, digamos assim, dentro dessa pirâmide, ministro local, ministro distrital e o ministro ordenado. E aí, o meu ministro ordenado me olhando aqui, meu marido passou por isso 8 anos. Mais 2 de local. Quiser, pode aparecer aí, tá? Não tem problema não. Aparece aqui, Vozinho. Falou que tá de boa. Tá com a blusa do Flamengo, tá de boa. Tá bom, pô. Aí aparece mesmo a blusa do Flamengo. Mas aí a gente... eu passo por isso, né? Tenho passado por isso e espero que seja o último ano, eu espero, mas não sei, né? Tudo pode acontecer. Teu marido já chegou nesse 3º nível, isso que eu entendi. Já. Né? No caso, você está nesse nível assim, por opção sua
ou a esposa do pastor tem que seguir necessariamente? Não entendi, Não, foi isso. não, por opção minha, não tem. A Igreja Ah, Nazarena, ela acredita no ministério feminino, mas muitas esposas dos pastores não são pastores, tá? hum, E existem casos que a mulher é pastora e o marido não é. tá. Então, assim, casou, que aqui na minha casa os dois têm, né, o chamado. E eu acredito que são chamados específicos, tá? O Isaac ele tem muito essa pegada do cuidado mesmo, né? Do cuidar das ovelhas, de visitar, de levar no hospital, de fazer, né, de casamento a velório. E eu tenho muita pegada administrativa, né? Eu tenho essa questão, tanto que na nossa igreja local, a minha embora o pastor tenha que ter todas essas funções, né, mas assim, a minha aptidão hoje é muito a música, é a questão da música, e a questão também do administrativo, né? Eu estou ainda nessa descoberta. Eu sei que pastora titular da igreja, não, gente, eu já sei, já é o meu limite, né? Eu sei onde é o meu limite, não quero. Meu negócio é o bastidor, é trabalhar com o meu marido ou outro pastor nos bastidores. Muito bom. Fabiano, eu só vou fechar essa parte aqui. Se você quiser falar do mestrado, prepara uma pergunta aí. É porque, na verdade, a gente foi. Você acha que você lembra que a gente foi lá em Belfort Roxo, o quarteto, né? Porque eu cantava com outro Foi, quarteto. foi. Aí você falou que era batista, foi presbiteriano, não é isso? Pelo que eu entendi. Mas eu brinco até hoje com o Fabiano, falo com meus amigos, nossa, eu esqueço o nome, Isaac, né? É. Ele cantou mais do que a gente naquele dia, a música dos Arautos do Rei. E aqui, até a Isabelle canta, E o Arautos do Daniel, Reis é até a um grupo Isabelle. adventista. Como é que vocês conheceram esse grupo assim? Chegou para vocês, sempre ouviram? Não, o Arautos do Rei que a gente cantou muitas músicas. Sim, então, nós somos muito musicais, né? Nós somos uma família, todo mundo canta em casa, todo mundo. E aí, a Igreja Adventista é riquíssima na música, né? Eu acredito que é hoje a denominação que mais investe na música e música de qualidade. Então, isso nos atrai muito, né? Não é uma questão doutrinária, né? A gente não discute a doutrina, é a música. E a música é Uhum. universal, né? Então, assim, a gente ouve Arautos, Prisma. Eu tive um amigo, tem um amigo, né, que foi do Carisma, Daniel. Carisma, lembro do Carisma. Eu tinha um CD do Carisma. Então, assim, o Leonardo, né? Então, assim, a Alessandra Samadella, eu canto a Alessandra Samadella. Legal. Então, assim, porque essa questão musical mesmo, eles são belíssimos. Ó, sou fã de vocês. Que bom, que bom. Naquele dia a gente ficou surpreso, assim, cantando com uma voz. A gente sabe todas as músicas mesmo. O Nome Sabe, Cristo. sabe? Todos Tá? canta, chora. E Achei muito legal mesmo. Fabiano, Jordânia, hoje, assim, você já está na direção, na gestão de uma escola. Se vamos supor que você encontra uma pessoa, não é o meu caso, mas encontra uma pessoa que fala assim, cara, meu sonho é esse. Eu já vi pessoas que falam assim, eu quero entrar, eu quero ser professora para ser diretora, eu quero gerir escola. Que conselho que você dá para essa pessoa? espera o seu tempo. O conselho que eu dou é: espere o seu tempo, respeite as etapas, respeite as pessoas que estão, né, acima de você, ouve muito, fica perto dos bons e espera que vai acontecer. Se for, gente, acontece. Se for para acontecer, acontece. Mas é aquilo, né? Esteja no lugar certo, fala com as pessoas certas. Mas, gente, assim, de tudo que eu falei, o principal é respeito às pessoas. Eu trabalhei com três gestoras, três, nos espaços, né? Isso falando a nível de Rio. E assim, cara, tem coisa que você olha e você absorve. Tem coisas que você olha e diz, opa, isso aqui não dá. Mas respeita aquilo. É uma hierarquia, sabe? Tem que ter respeito às autoridades, respeitar as hierarquias. E naquele momento, quem está gerindo aquilo ali é aquela pessoa. Então a gente aprende com isso e espera a nossa vez. E espera a nossa vez. Uhum. Eu levei 9 anos, gente, como eu falei para você, 9 anos. Não é muito tempo, mas é bastante tempo para quem se achava estar preparado. E vou falar para vocês, eu não estava preparado. Não estava.
Se alguns anos atrás eu pego os pepinos que eu pego hoje, já tinha surtado, já tinha surtado faz tempo. Então, é isso, esteja no lugar certo, escute, esteja perto dos bons, absorva, espera a sua vez e se prepara também, se qualifica também. Se qualifica também, porque na hora que acontecer, você está pronto. Quando você quer uma coisa, qualquer tempo é muito, né? Você É. quer. Vai ser 3 meses, mas você quer muito aquilo, você demora, passa, né? Vamos falar do teu mestrado, Jordana. Agora a gente já está na parte final, até para não te alugar mais muito. Nada, tá Fala legal, aí. nem senti o Não, tempo passar. mas a gente não quer também te prender aí, né? Mas fala aí, o que você. Oi, Porque Fabiano. muitas pessoas dizem que na Baixada Fluminense é uma questão muito forte da. Esqueci como é que é o termo, mas as pessoas costumam se apoderar de coisas que são públicas. Tem um termo para isso. É um roubo, na verdade. Tipo assim, é um item que é público, a pessoa fala assim, isso aqui é meu. Então, nisso, diversos documentos oficiais costumam sumir, porque assim, um livro de ata. Eu que escrevo um livro de ata, às vezes eu trago para casa, um dia o livro fica na minha casa e o livro se torna meu. Então, assim, muitos documentos oficiais na Baixada Fluminense hoje são desaparecidos. Então, Como você encontrou documentos falando sobre a educação? É uma coisa para mim, quando falou assim, gente, ela não sei de onde ela arrancou esses documentos. Ela criou esses documentos, só pode ter sido. não, tem muito, olha só, tem muitos documentos. Como eu te falei, eu estava dentro de um grupo e o grupo já pesquisava a corte, e império, né? E aí eu pego esse recorte da corte. Então, dentro daquele grupo, a gente já pesquisava o Rio, pesquisava ali as províncias ali daqui do Rio de Janeiro. E aí ficou mais fácil porque eu fui no macro. Então, assim, vou falar para vocês, no Arquivo da Cidade, na Biblioteca Nacional, tem coisas de Nova Iguaçu. Tem coisas de Nova Iguaçu. Eu encontrei um documento que falava de Jacutinga, em 1830 e pouco. Acho que eu escrevi até um artigo sobre isso, sobre essas escolas. Aqui, nessa época, tinha um quilombo chamado Quilombo do Bomba, aí pertinho da casa do Daniel, aí perto dessa região de Jacutinga. Então, tinha o quilombo. O quilombo ele ficava perto de uma igreja ali, que agora é Prata, naquela região ali da Prata, e tinha os monges beneditinos. Esses monges, eles escolarizavam pretos. Legal. Então, esses documentos, eles estão nesses arquivos, todos distribuídos, como você falou. As pessoas se apoderam desses documentos, porque não existe uma cultura nossa de Baixada Fluminense de museu, de arquivo, né? Então, assim, como é um município, assim, digamos, novo, com 100 e poucos anos, é do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô, e as pessoas guardaram. Mas quando a gente vai nesses arquivos oficiais, a gente encontra. Dá trabalho? Dá, mas tem. Uma coisa interessante também que eu achei, isso no Arquivo Nacional, sobre cor, né? A gente trabalha, tem um mapa. Essa figura do supervisor escolar, que a gente vê hoje, existia naquela época, sabia? Existiam supervisores escolares que visitavam os vilarejos, visitavam os lugares, saíam da corte, visitavam os vilarejos, contando as crianças nas escolas. Era um professor, o professor ou professora, ele fazia uma prova para mostrar suas habilidades. O Estado, né, alugava um espaço, uma casa, pagava esse professor para morar nesse espaço e dar aula, ou para meninos ou para meninas. As escolas mistas, elas vão vir 60, falando de 1800, né? 1860, 1860 e pouco, mas assim, na maioria dos espaços era escola para meninos, escola para meninas, com esses professores contratados. E tinha uma figura desse supervisor. Esse supervisor, ele fazia os mapas com o nome dos alunos, idade e cor. Sabe o que eu descobri? Que quando não tinha a cor da criança, 99,9% de ser preto. Por quê? Porque não podia ter preto na escola. Então estava lá branco, 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 aí pulava, branco, 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 pulava. Por quê? Porque o preto não podia ser catalogado. E, ao mesmo tempo, eu tenho dentro da corte uma escola que tinha um professor preto que ensinava para crianças pretas.
Então, assim, a gente pega esses documentos, como eu falo na minha dissertação, mesmo são retalhos, sabe? Você vai pegando e vai juntando um grande quebra-cabeça até encontrar os dados. Não. Mas são documentos oficiais, tá? Eu usei todos os documentos oficiais. Interessante mesmo. Então, Jordana, se você puder falar do seu projeto aí, como surgiu, se alguém quiser. Você já falou no começo, mas dá uma resumida aí para a gente, para explicar a ideia do seu projeto de mestrado e possível doutorado, né? Futuro doutorado. Amém. Então, eu fui bolsista, né? Bolsista FAPERJ na época. Eu participei de um grupo de pesquisa na faculdade, desculpa, que estudava o processo de escolarização na corte e no império. E aí, dentro dessas leituras, né, surgiu a ideia de pesquisar Nova Iguaçu, e eu comecei a ler, ler os trabalhos já existentes e pesquisar nos arquivos. Ia para o Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, Arquivo da Cidade, Cúria Metropolitana de Nova Iguaçu, tem muita coisa, você pode pesquisar. Quem quer falar sobre já Império, tem o jornal, ai meu Deus, eu esqueci o nome agora. Nova Iguaçu, um jornal muito antigo de Nova Iguaçu. Correio da Lavoura? Correio da Lavoura. Tem muita coisa que usam muito Correio da Lavoura para falar. Coisas do Rui Afrânio Peixoto, artigos do professor Rui Afrânio, artigos do Ney Alberto. São maravilhosos. Escritos da Amália que está agora na UERJ. A UERJ Baixada tem um grupo de pesquisa fortíssimo hoje no campo da história da educação. Então, assim, tem muita gente já escrevendo sobre a história da educação dos municípios da Baixada. Tem gente que fala de Paracambi, tem gente que fala de Duque de Caxias. Duque de Caxias tem muita coisa, o pessoal achou muita coisa de Duque de Caxias. Tem algumas pessoas já falando um pouco de Belford Roxo, né? Belford Roxo era de Nova Iguaçu, né? Mas ainda tem algumas pessoas achando, era o Brejo, né? Chamava de Brejo. Tem muita coisa legal para ir. São João de Meriti, tem coisa de São João de Meriti. Eu tenho uns dados, na minha pesquisa eu falo de São João de Meriti, gente. Tem uns dados bem bacanas. Era um professor militar, um militar que dava aula em São João de Meriti, o primeiro professor de São João de Meriti. Então, assim, tem coisas bem legais. E uma experiência bacana que eu tive foi uma menina do FMG que entrou em contato comigo, porque a primeira professora de Nova Iguaçu que eu encontro é a professora Adelaide. Eu só encontro o registro da Adelaide até um pouquinho antes da criação da ferrovia, né? 56, 58, de 1800. E aí a Adelaide some, não encontrei mais nada da Adelaide. E aí uma professora de Sabará, Minas, que estudava na FMG, entra em contato comigo, porque a Adelaide some em Nova Iguaçu porque ela vai morar em Sabará. Ela começa a dar aula em Sabará. Então, ela encontra documentos que falam dessa minha Adelaide de Nova Iguaçu, que ela é silenciada aqui e ela vai para Sabará depois. Então, são assim, umas questões que a pesquisa te traz, assim, bem, bem interessantes. Nossa. Quem quiser ler o seu trabalho, como é que faz? É na Unirio, no programa de pós-graduação, de mestrado em educação da Unirio. É só botar meu nome lá, Jordânia Rocha de Queiroz Guedes. Se botar Jordânia Guedes, acha meus trabalhos lá. Quando postar isso aqui, a gente coloca o link lá para quem quiser. Jordana, a gente quer agradecer muito, tá? Foi muito enriquecedor. Gente, né? Tá bom. Ó, Jordana, quer falar alguma coisa? Agradecer? Não, quero agradecer, gente. Obrigado pela oportunidade. Daniel, também foi bem melhor que eu esperava. Obrigado. Foi muito legal, eu agradeço muito. Eu falo demais, falo. Não, foi bom. Mas foi bem interessante. É bom de falar, né? Porque a nossa vida tem que servir para inspirar os outros. Verdade. Porque às vezes a pessoa pensa nas dificuldades. Mas se for olhar para as dificuldades, eu nem saio de casa. Hoje, então, poxa. Né? Mas as nossas. Como o amigo aí falou, né? Como que você consegue? Não consigo. Então, assim, é bom você falar, porque sempre tem alguém que você pode inspirar. Falou, tu fez os agradecimentos. Tá.
Jordânia, gostei muito da conversa, foi muito boa, muito enriquecedora. Eu também pensei, assim, eu sinceramente, não que achei que fosse porque você gosta, melhor do que eu esperava. Mas eu pensei que foi uma coisa muito presa à questão da gestão mesmo. E assim, foram surgindo assuntos muito legais, muito interessantes mesmo. Já vou botar a sua dissertação tese que você fala? Dissertação. Já vou botar a sua dissertação na minha fila de leituras, que eu achei muito interessante o assunto. Gostei muito assim da conversa com você, foi maravilhoso, foi muito bom, foi muito melhor do que eu esperava também. Ai, então é isso, galera. A gente finalizou mais um encontro, nosso podcast preferido, Papo Limitado S.A. Melhor do que esperávamos. Até semana que vem. Tchau! Obrigado, galera. Abraço. Tchau, Valeu, Jordânia. gente. Abraço. Tchau. Tchau.